turma, dando continuidade aí com as nossas videoaulas de educação física, a nossa videoaula aí de número 17, onde nós iremos estudar um pouco aí acerca dos nutrientes e suas funções. Nós sabemos que quando a gente fala de alimentação saudável, é uma alimentação que deve conter um total aí de 5 nutrientes que são essenciais aí, que devem estar presentes na nossa alimentação, porque são essenciais aí para que o nosso corpo desenvolva suas funções. Então, na videoaula de hoje, nós iremos estudar um pouco acerca desses nutrientes. Então, o objetivo da nossa videoaula de número 17 é compreender o papel de cada nutriente no nosso corpo, ou seja, o papel que cada um desses nutrientes desempenham no nosso organismo e também a importância de uma alimentação saudável. Por que você adotar uma alimentação saudável é essencial e tão importante aí para a saúde e qualidade de vida? Então, nós temos aí a data de 16 de outubro, onde é comemorado aí o Dia Mundial da Alimentação. Então, essa data faz menção à temática da alimentação, onde é buscado aí conscientizar as pessoas acerca de questões relacionadas à alimentação, como a fome, a desnutrição, a obesidade e a alimentação saudável, ok? Então, vamos aqui. O texto coloca, no que se refere aos nutrientes e suas ações, o texto coloca que a importância de uma alimentação equilibrada com uma ingestão correta dos alimentos, com propriedades fundamentais para a nutrição do nosso corpo, deve ser observada em todas as idades, desde o nascimento até a velhice. Ou seja, essa questão de alimentação é uma questão que precisa ser observada desde o nascimento aí, em todas as faixas etárias. É sempre bom as pessoas estarem olhando para essa questão da alimentação e procurando adotar essa alimentação equilibrada. Que o que é uma alimentação equilibrada? É uma alimentação que contém aí todos esses nutrientes essenciais para a saúde. Então, o conhecimento dos nutrientes deve ser compreendido por todos para que possamos colocá-las na nossa dieta diária, sabendo o que cada um tem a proporcionar para o nosso organismo e seus benefícios para a saúde. Dando continuidade aí a gente coloca esse questionamento. Quais são então esses nutrientes? Porque desde o início que a temática vem sendo discutida, fala de quê? Dos nutrientes que estão presentes na alimentação. E que nutrientes são esses? Então, são um total de 5. Os carboidratos, as proteínas, os lipídios, as vitaminas e os sais minerais. Então, esse conjunto de nutrientes aqui, eles exercem funções importantíssimas aí no nosso organismo em termos de nutrição, ok? Então, é a partir de agora que nós iremos analisar cada um desses nutrientes aqui separadamente. Então, iniciando aí pelos carboidratos, então, nós podemos colocar aqui como principal função dos carboidratos é o quê? Fornecer energia ao corpo. Então, os carboidratos, é um tipo de nutriente que é encontrado em uma diversidade de alimentos. Alimentos aí que vocês com certeza consomem diariamente, como por exemplo, arroz, as massas em geral, como macarrão, biscoitos. Então, em todos esses alimentos aí nós encontramos uma grande quantidade desse nutriente que é o carboidrato. E é um nutriente que deve estar presente aí na nossa alimentação diariamente. Por quê? Porque ele tem uma função muito importante que é o quê? Justamente fornecer a energia de que o nosso corpo precisa para desenvolver todas as suas funções, ok? O segundo nutriente são os lipídios. Os lipídios nada mais é do que os óleos e as gorduras. E é muito importante que esse nutriente esteja presente na nossa alimentação, porque ele exerce funções importantíssimas aí no nosso organismo. Que funções são essas?
Também, assim como os carboidratos, os lipídios também fornecem energia para o nosso corpo. Além de fornecer energia para o nosso corpo, os lipídios ainda desempenham outras funções, como, por exemplo, proteção mecânica, ou seja, protege o nosso corpo contra pancadas. Por quê? Porque geralmente a gordura é armazenada no nosso corpo, então vai nos proteger o nosso corpo contra choques mecânicos. E também atua como um isolante térmico, ou seja, vai proteger o corpo do frio. Então, os lipídios eles podem ser encontrados numa diversidade de alimentos, tanto alimentos de origem vegetal quanto em alimentos de origem animal. Então, nós podemos colocar vários alimentos aí como exemplos, como as carnes gordas, algumas sementes, como os amendoins, a soja, algumas frutas, como por exemplo o abacate. A preparação de doces também, geralmente se utiliza gorduras. Então, são vários alimentos aí que são fonte de lipídios. O terceiro nutriente é a proteína. Então, as proteínas, elas têm como principal função aí no nosso organismo formar as estruturas do corpo. Como, por exemplo, nós temos um tipo de proteína que é a queratina, que forma, por exemplo, os nossos cabelos, as nossas unhas. Nós temos o colágeno e a elastina, que são dois tipos de proteínas presentes na nossa pele. Nós temos também alguns anticorpos, que são proteínas. Então, é um tipo de nutriente que é essencial e que deve fazer parte da nossa dieta, porque é esse nutriente aí que vai formar as estruturas do nosso corpo, ok? Então, e pode ser encontrado aí em alimentos como nas carnes, nos ovos, derivados no leite e nos derivados do leite, e em alguns grãos também, como por exemplo a soja e o feijão, ok? E o nosso quarto tipo de nutriente são as vitaminas. Então, as vitaminas têm como principal função regular o funcionamento do nosso corpo. Então, são nutrientes importantíssimos aí, essenciais para a nossa saúde, porque são nutrientes que vai fazer com que o nosso organismo funcione bem. É um tipo de nutriente encontrado em frutas e verduras. Então, praticamente toda a variedade de frutas, verduras, são encontrados aí alguns tipos de vitaminas. Além das frutas e verduras, nós também podemos encontrar vitaminas na carne, no leite e em alguns tipos de cereais também, além dos ovos. É encontrado em uma grande variedade aí de vitaminas. Então, são nutrientes que são essenciais em pequenas quantidades, por isso que em alguns denominam as vitaminas e os sais minerais de micronutrientes, porque são nutrientes que o nosso organismo necessita em pequenas quantidades, mas é essencial, ok? Então, mais uma vez, a principal função desse nutriente é fazer com que o nosso organismo funcione bem. E aí nós temos o quinto tipo de nutriente, que são os sais minerais, como por exemplo o cálcio, que atua aí na formação dos nossos ossos. Aí nós temos o ferro, nós temos o fósforo, zinco, potássio. Então são diversos tipos de minerais. Eles também são essenciais em pequenas quantidades aí para o nosso corpo e podem ser encontrados em basicamente todos os alimentos, desde frutas, verduras, até as carnes, por exemplo. Então, nós podemos encontrar em todos esses tipos de alimentos, ovos, leite, verduras como espinafre, brócolis, nas frutas como abacaxi, em alguns tubérculos, como por exemplo a batata doce. Então, são nutrientes aí essenciais para a nossa saúde, porque eles têm uma ação, uma função basicamente parecida com as funções das vitaminas, que é regular o funcionamento aí de todo o organismo.
Então, quando a gente fala em nutrientes, é inevitável falar em alimentação saudável, porque a alimentação saudável é justamente uma alimentação que contém todos esses nutrientes aí que é essencial para a nossa saúde. Então, ó, uma alimentação saudável frequentemente é confundida com comer muito. Então, muitas pessoas acreditam que comer grandes quantidades de comida está se alimentando bem, ou seja, está tendo uma alimentação saudável, mas isso não é verdade. Na verdade, uma alimentação saudável, ela está muito mais relacionada à variedade de alimentos e à qualidade do que com a quantidade. Nem sempre quantidade significa qualidade, certo? Então, as nossas refeições, elas devem obedecer às necessidades do nosso organismo. Qual é o tipo de, quais são os nutrientes que o nosso organismo está mais necessitando. Então, e ela deve conter todos esses nutrientes aí que nós discutimos, que foi um total de 5 nutrientes. Quais foram eles? Os sais minerais, as vitaminas, as proteínas, os lipídios e os carboidratos. Então, nós temos aí a pirâmide alimentar, que foi elaborada aí pelo Ministério da Saúde. Nós temos aí na base dessa pirâmide 2 hábitos aí que devem ser adotados para você ter uma saúde e qualidade de vida, que é em relação à alimentação. Você deve ter, pelo menos, o ideal é 6 refeições ao dia e praticar pelo menos 30 minutos de atividades diariamente. Isso para adultos, porque nós sabemos que crianças e adolescentes, essa recomendação já é um tempinho maior, que é 60 minutos. Então, aqui na base da pirâmide, nós temos alguns alimentos que devem ser consumidos em maior quantidade, que são as massas aí, alguns tubérculos, que são os alimentos ricos em quê? No primeiro nutriente que nós estudamos, que foi os carboidratos. Nós vimos que a principal função dos carboidratos é fornecer energia para o nosso corpo. Então, é o nutriente que deve ser ingerido em maior quantidade, certo? Então, por isso que esses alimentos ricos em carboidrato estão na base da pirâmide. Em segundo lugar, vem aí as frutas, verduras, as leguminosas, que são alimentos aí ricos em vitaminas e em sais minerais. Aí depois vem alimentos aí como leite, derivados, as carnes e algumas leguminosas como feijão, que são alimentos aí ricos em proteínas, que é um nutriente muito importante aí, porque vai formar as estruturas do nosso corpo. E vem aí em seguida os doces, os açúcares e os doces, que são alimentos aí que devem ser consumidos, mas em pequenas quantidades, ok? Então, a alimentação saudável, ela é muito importante, por quê? Porque ela vai proporcionar uma melhoria do nosso sistema imunológico, consequentemente vai proteger o nosso corpo de desenvolver uma série de doenças. Então, vai proporcionar maior capacidade de concentração, proporciona mais disposição para as atividades diárias, porque vai deixar o seu corpo mais forte, previne doenças, auxilia no sono e combate a depressão e o estresse. Então, por isso que é tão importante aí a temática da alimentação saudável. É tão importante que nós adotemos aí uma alimentação mais saudável. Então, eu trago para vocês algumas dicas para quem quer desenvolver o hábito aí de se alimentar melhor. Então, que dicas são essas? Evitar o consumo de óleos vegetais e de manteigas. Por quê? Porque são alimentos aí ricos em lipídios. Embora os lipídios sejam um nutriente essencial aí para o nosso corpo, mas você não pode estar exagerando, porque pode desenvolver doenças. Então, tem que reduzir esse consumo de alimentos gordurosos. Procurar também consumir menos sal e açúcar. Procurar beber no mínimo 2 litros de água por dia, evitar alimentos com conservantes, que são aqueles alimentos enlatados que já vêm pré-prontos, procurar uma alimentação variada e colorida, rica em frutas, verduras,
Comer entre 3 a 5 porções de frutas por dia. Por quê? Porque as frutas são alimentos muito ricos aí em vitaminas e as vitaminas são essenciais aí para que o nosso corpo desempenhe suas funções de forma eficiente. Comer em intervalos regulares aí de 3 horas. Se você for fazer essa contagem, você vai perceber que você deve se alimentar em torno de 5 a 6 vezes por dia e evitar os famosos fast foods, que são aqueles alimentos altamente calóricos, como por exemplo os hambúrgueres. Então essas são algumas dicas aí para uma alimentação saudável. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido um pouco aí acerca dos nutrientes, o papel que cada um desempenha no nosso organismo, a importância aí de uma alimentação saudável para a nossa saúde e qualidade de vida. Na próxima videoaula nós teremos resolução aí de exercícios, então até lá!